Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Trago o abraço da comissão executiva do nosso presbitério, pois quarta-feira nós estávamos reunidos quando nós fomos informados sobre a situação do nosso irmão, reverendo Valdemar, grande amigo de presbitério, e então solicitando que a comissão executiva pudesse enviar a um dos pastores ou algum pregador do presbitério para estar aqui hoje à noite, já que ele não poderia. E não precisamos procurar muito longe no presbitério, porque ali na comissão executiva já começou a nossa grande disputa para ver quem ganharia do outro para estar aqui esta noite, né? E coube a mim, com muita alegria, foi um privilégio, né, poder, então, estar aqui e ter esse tempo, esse momento com os irmãos, com pessoas também, né, amigas aqui deste lugar. Um dos visitantes que foi mencionado aqui é um grande amigo, né, o doutor Carlos, que está ali conosco, mas eu tenho quase certeza, Carlos, que, além de você, o irmão pediu que eu apresentasse uma outra pessoa, e eu tenho quase certeza que é a minha esposa. E ele me deu esse privilégio, eu gosto sempre de apresentá-la. Não tem nada melhor nesta vida, né? Minha esposa, Isolis, o nome dela é Isolis Mária, mas assim como o meu nome, Manassés, a gente prefere não falar o nome todo, né, e usar essas formas assim, Isolis, claro, para vocês, para mim é outro nome, vocês sabem como é que é, e é um privilégio, de fato, estar casado com esta linda jovem, e poder tê-la acompanhando-me, sempre quando eu posso estar em algum lugar pregando, é muito bom quando ela está junto comigo. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 18. Nosso irmão falou agora há pouco do estar aqui à frente, do sermos indignos para isto. E não só do estar aqui à frente, sermos indignos de sermos chamados filhos de Deus. E esta é a beleza do Evangelho. Pessoas tão indignas como todos nós aqui. Não vou citar nenhum exemplo da minha vida, porque se eu tiver que citar um, eu teria que passar a noite toda aqui falando de muitas coisas que provariam e comprovariam com muita clareza esta indignidade. Mas esta é a beleza do Evangelho, pessoas indignas, como nós, podermos ser chamados de filhos de Deus, e podermos andar pelas ruas de cabeça erguida, mostrando a grandeza daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aquilo que se tornou necessário, extremamente necessário, aquilo que se tornou sine qua non, sem o que nós não teríamos condição mais de voltar à presença de Deus desde que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Esta obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus, podermos refletir para o mundo esta beleza do Evangelho e comunicá-lo. Como é bom sabermos que indignos, porém alcançados pelo Evangelho da graça e pela dignidade de Cristo, estarmos agora na presença do nosso Deus e sermos chamados de seus filhos. E é sobre isto que este livro fala, de como esta obra maravilhosa do Senhor Jesus, ela vai alcançar as nações. Atos capítulo 18, versículo 1, eu gostaria de ler com vocês somente o início deste versículo, ou o início deste capítulo, que diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, de fato nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, como já pudemos expressar através de várias orações, ó Deus dos nossos cânticos,
já pudemos, ó Deus querido, expressar desde o íntimo da nossa alma, do nosso coração ao Senhor aqui nesta noite. De fato é bom estarmos aqui, Pai. E queremos, ó Deus querido, neste instante, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos, ó Deus querido, a Tua mensagem para nós. Ouvirmos, ó Deus querido, daquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer em nós, através de nós, ao comunicar e ao receber, ó Deus querido, a exposição da Tua palavra. Se assim como, ó Deus querido, indignos em Cristo Jesus, podemos ser chamados Teus filhos e podemos estar, inclusive, ó Deus querido, neste lugar, por causa da grandeza do Evangelho, queremos também, ó Deus querido, dizer ao Senhor que é pela grandeza do Evangelho comunicado por esta palavra que acabamos de ler nela e que, ao estudá-la, ó Deus querido, somos alcançados por esta graça que nos faz dignos em Cristo Jesus pela sua dignidade. Por isso, ó Deus, nós precisamos da Tua palavra. Precisamos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, precisamos que o Senhor coloque esta boa semente no nosso coração e que o Senhor mesmo a faça frutificar, ó Deus querido, para que toda a nossa indignidade causada pelo pecado possa ser retirada pela aplicação da justiça de Cristo em nós, ó Deus querido, pela palavra do Teu Santo Espírito, pela obra do Senhor em Cristo Jesus, em nosso favor. Por isso, fala-nos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus queridos, eu gostaria de tratar neste capítulo sobre um assunto muito importante para mim e para você. Um privilégio, sermos discípulos. Com certeza, sermos um discípulo segundo o coração de Deus. Sermos um discípulo segundo o coração de Deus na missão da igreja, que é o assunto principal deste livro, o livro de Atos. Nós estamos num capítulo que fala sobre as viagens de Paulo, e eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você faz entre uma viagem e outra? O que você faz entre uma viagem e outra? Se você é assim como eu, provavelmente, se você faz uma viagem de férias, pode ser que tenha que voltar e trabalhar para pagar as contas que fez durante a viagem nas férias. Ou se fez uma reserva e tem alguma economia, gastou toda na viagem, você então chega e vai trabalhar para fazer uma economia e ter dinheiro para gastar nas próximas férias. Afinal de contas, como é que está a nossa conta lá, amor, para saber se a gente vai poder viajar agora no final do ano ou se precisamos trabalhar mais ainda? O que você faz entre uma viagem e outra? Trabalhar para pagar as contas, trabalhar para fazer reservas, para gastar na próxima oportunidade que tiver férias, para fazer uma viagem. Meus queridos, o livro de Atos registra a continuidade da obra de Cristo pelo Espírito Santo na igreja e através da igreja. Ele fala de como os discípulos viviam à medida que o Senhor fazia a sua obra através deles, usando-os como instrumento. Os personagens principais deste livro são Pedro e Paulo. O livro se estrutura exatamente em torno destes dois personagens e no avanço do reino de Deus, de Jerusalém até os confins da terra, principalmente através das viagens missionárias de Paulo. Este livro também, ele se desenvolve, ou ele desenvolve o tema da revelação de Deus, indo da revelação de Deus para o povo de Israel, para os judeus, até a revelação de Deus para todos os povos, o conhecimento dado aos gentios, fazendo discípulos de todas as nações. Assim como o Senhor Jesus os ensinara enquanto estava
juntamente com eles sobre a face da terra, e agora, mesmo tendo sido assunto aos céus, ele continua fazendo através destes seus servos. Capítulo 18, então, Paulo é o missionário itinerante típico. Este capítulo registra o final da sua segunda viagem missionária e o início da terceira viagem. Ele está de passagem por várias cidades, nós veremos aqui várias delas, eu vou mencionar em algum momento boa parte delas. Contudo, apesar deste capítulo encerrar uma viagem e iniciar uma outra viagem e ter inclusive um espaço de tempo entre uma e outra, este capítulo parece ter uma unidade, e esta unidade gira exatamente em torno de dois personagens mencionados neste capítulo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo olhando para o texto. O texto de Atos, capítulo 18, versículo 2, diz assim: lá encontrou certo judeu. Lembra que Paulo deixou Atenas e partiu para Corinto. Lá em Corinto encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Ainda no versículo 18, novamente esses dois personagens são mencionados, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. E ainda no versículo 26, este casal é mencionado mais uma vez. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Aqui não está falando a respeito de Paulo, mas de Apolo. Então, este Apolo, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Este casal, ele unifica este capítulo 18, pois ele é mencionado duas vezes ainda na segunda viagem missionária de Paulo, e depois ele é mencionado já no início da terceira viagem missionária de Paulo. A partir do que Deus fez, então, na vida deste casal e através da vida deles, eu quero falar sobre as marcas de um discípulo verdadeiro, um discípulo que poderia ser chamado de o discípulo segundo o coração de Deus. Como é que um discípulo pode saber se é um discípulo verdadeiro, um discípulo segundo o coração de Deus, se ele de fato pertence a Deus e é discípulo de Deus? Ou mais especificamente, se ele é realmente um discípulo do Senhor Jesus Cristo, se ele tem de fato uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo e vive como discípulo do Senhor Jesus Cristo, tendo-o como mestre. Como é que um discípulo pode saber que vive ou está vivendo um relacionamento pactual com Deus, no qual ele pode ser chamado de discípulo, O que é a história, então, de Priscila e Áquila, deste casal, nos ensina nesta intercessão da segunda para a terceira viagem missionária de Paulo, no início da expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, eu gostaria de chamar a sua atenção para estes primeiros versículos do capítulo 18, versículo 1 até o versículo 17, quando nós aprendemos aqui que um discípulo segundo o coração de Deus tem a experiência da conversão genuína. Este casal, ele é abordado por Paulo, Paulo se aproxima deles, e quando você vai lendo aí os versículos 3, 4 em diante, você vê que Paulo, então, os toma
para si, para estar com ele, e ele passa a ensiná-los. Paulo procura uma aproximação, uma empatia, uma familiaridade com eles, e de fato Paulo faz isso, inclusive, à medida em que eles trabalhavam juntos, sendo do mesmo ofício. Eles eram construtores de tenda, assim como Paulo fazia tendas também. Priscila e Áquila eram construtores de tendas. E Paulo, então, se aproxima e, trabalhando com eles, no dia a dia, no relacionamento deles, Paulo, então, vai ensiná-los. Todos os sábados, Paulo também discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E persuadindo sobre o quê? Veja só o versículo 5. Mesmo depois que Silas e Timóteo chegam, descem da Macedônia e encontram-se com Paulo, trazem os recursos para que Paulo pudesse se dedicar de tempo integral ao ensino. Paulo continua então ali ensinando e testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Que uma conversão, ela só se dá, uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, ela só acontece quando há um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, quando se conhece de fato quem é o Senhor Jesus Cristo. Não bastava ter toda uma tradição religiosa como os judeus já tinham, quando este fato acontece, desde Moisés, com inclusive as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Mas era de fato conhecer a respeito daquela pessoa que o Antigo Testamento apontava para ela, a pessoa para quem o Antigo Testamento lançava todas as luzes, ou para aquela pessoa prometida pelo Senhor Deus, desde antes da fundação, antes da criação, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que viria para expiar, para pagar o preço da minha e da sua condenação, aquele que seria o Cristo, que o Cristo é Jesus. O Messias, traduzido então para o grego, Cristo, e que nós não traduzimos para o português, tanto a palavra Mashiach do hebraico, quanto a palavra Christos do grego, como aquele que é o ungido de Deus, para tirar toda a condenação do nosso pecado. Aquele que deveria ser visto como o servo sofredor de Isaías, capítulo 53, que veio para sofrer, que veio para poder dar a sua vida em favor de muitos, aquele que veio para derramar o seu sangue, e para com o seu sangue renovar a aliança com Deus. Assim como nós celebramos na ceia com o pão, sinal da aliança e da encarnação do Senhor Jesus Cristo, e o cálice, o vinho, como sinal da aliança, o seu sangue para a remissão de pecado de muitos. E Paulo então prega este evangelho, e Paulo vai ensinar durante vários meses. Paulo ensina ali por mais de um ano. Versículo 11 diz que Paulo permanece ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, e o DNA do evangelho é o Cristo, é o Jesus de Nazaré. Uma verdadeira conversão, uma conversão genuína, ela se dá com o reconhecimento do Senhor Jesus como o enviado de Deus, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é o único. Creio que quando nós chegamos aqui, teve um texto projetado, se eu não me engano, talvez a letra de um cântico, falando que não há outro a não ser Ele, o Senhor Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai
a não ser por Ele. Então, o Evangelho é a base e uma conversão genuína que nos torna, de fato, discípulos segundo o coração de Deus. É esta conversão que tem como DNA o Senhor Jesus Cristo. E o que isto implica? Comprometer-se com o Senhor Jesus Cristo, o que isso implica? De fato, tê-lo como o mestre, tê-lo como o Senhor da própria vida, da nossa vida, da sua vida. O restante destes versículos, até o 17, no capítulo 18, vai falar exatamente da implicação desta fé, de crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como o Senhor e Salvador de sua vida, ao ponto de estar totalmente disposto a passar pelo que tiver que passar, de se entregar totalmente a Ele, de dar a própria vida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que acontece aí são perseguições, o registro de 2 perseguições, quando Paulo está pregando ali naquela cidade. Versículo 6 diz que, opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, alguns que haviam se convertido, ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa que era contígua à sinagoga na qual ele ensinava. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos corintos, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo encontrou ali oposição. E não só Paulo encontrou oposição, como esta conversão, a conversão de Crispo, da sua família e de muitos outros corintos que foram batizados, acabou por desencadear outras perseguições, outros sofrimentos. Mas a palavra do Senhor a Paulo é a seguinte: Paulo teve durante a noite uma visão, no versículo 9, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo continua pregando, as conversões genuínas continuam acontecendo, muitos se convertem ao Senhor Jesus Cristo, muitos entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, muitos agora têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, muitos agora são inseridos nesse relacionamento pactual de aliança com o Senhor Jesus Cristo, muitos agora estão dispostos a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Muitos agora estão dispostos ali, inclusive, a enfrentar as perseguições, as lutas, as dificuldades e até a própria morte. E é exatamente isso que vai acontecer. Versículo 12 a 17 é o registro exatamente agora de uma perseguição que vai atingir um nível mais intenso, um nível mais forte. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acácia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se for de razão seria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz destas coisas. E o expulsou do tribunal. E então agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas, e as perseguições iriam acontecer, e inclusive acontecer a revelia da própria lei, da própria justiça daqueles dias. E eles teriam que estar dispostos a seguir o Senhor Jesus Cristo, custasse o que custasse. É um compromisso verdadeiro, meu querido, é um compromisso de coração, é um compromisso de vida. Uma conversão genuína não é simplesmente constar no rol de uma instituição religiosa.
Não é somente ser um simpatizante de algumas ideias religiosas, mas é ter um compromisso de realmente seguir o Senhor Jesus Cristo, ainda que isto seja ir contra toda a correnteza dos pensamentos humanos, das religiões humanas, das filosofias humanas, de todo o avanço científico humano, de todo o desenvolvimento da sociedade. Mas é seguir o Mestre, é amar o Mestre, é estar disposto a ser instrumento do Mestre no avanço do seu reino. Como é que está a sua conversão? Como é que você a definiria? É de fato o Senhor Jesus Cristo o DNA? Você já experimentou de fato uma conversão ao Senhor Jesus Cristo? Queridos, contudo, este texto continua. No versículo 18 a 23, nós temos um próximo parágrafo que, então, nos fala de um outro aspecto, de uma outra característica de um discípulo segundo o coração de Deus. Especialmente de um discípulo segundo o coração de Deus no avanço do reino do Senhor Jesus Cristo, ou do avanço da obra da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os versículos 18 a 23, então, nos ensinam que um discípulo segundo o coração de Deus, aquele que tem a experiência de uma conversão genuína, é aquele que busca um discipulado contínuo. Lembra que Paulo se aproximou de Priscila e Áquila nesse primeiro momento, foi morar com eles, trabalhava com eles e lhes ensinava todos os dias, depois também passou a ensinar aos sábados, e quando ele recebeu de Silas e Timóteo toda aquela oferta que veio da Macedônia, ele então passou a se dedicar integralmente a ensiná-los ainda mais, ficou por 1 ano e 6 meses ensinando-os ali, e agora Paulo então sai de Corinto, indo para Éfeso, e leva juntamente consigo Priscila e Áquila, o versículo 18 que nós já lemos. Priscila e Áquila vão com Paulo nesta viagem. Eu fico imaginando estes dois, este casal que estava estabelecido em Corinto, uma cidade portuária, uma cidade através da qual passavam as rotas comerciais, inclusive as rotas comerciais navais, que tinham que desembarcar ali as suas mercadorias, atravessar praticamente o istmo onde está a cidade de Corinto, para embarcar novamente e seguir em direção à Europa, aquelas que vinham da Ásia ou vice-versa, e eles estavam bem estabelecidos ali, eram donos de uma construtora. Eu não sei se ela chamava MRV ou se chamava alguma outra, talvez Egesa, viu, doutor Carlos? Com construções pelo Brasil, pelo mundo afora daquela época. Bem estabelecidos ali, eles eram construtores, eles vendiam casa para o mundo inteiro. As tendas que eles faziam, saíam de Corinto e iam para todos os cantos do mundo. Mas esses dois deixam tudo e vão com Paulo. Eles vão com Paulo e são deixados por Paulo ali em Éfeso para a continuidade do aprendizado deles, mostrando que um discípulo segundo o coração de Deus busca um discipulado contínuo, um aprendizado constante, um aprendizado da palavra do Senhor, um aprendizado na comunidade do Senhor, onde possa aprender não só os conceitos, a teoria, mas onde se possa aprender na prática, na experiência, colocando em prática todos os dias, uns com os outros, todos os princípios do reino de Deus, para se viver uma vida comunitária como família de Deus. Continuar aprendendo. E estes dois nos ensinam que nós precisamos ser ensináveis, estarmos dispostos e disponíveis para o aprendizado, para a formação, acompanhado de Priscila e Áquila, ou seja, em sua companhia, levando em sua companhia Priscila e Áquila, como o versículo 18, e eles vão não só para continuar aprendendo conceitos numa escola lá de Corinto, na escola de Trajano, onde Paulo lecionava, mas eles vão agora para fazer a sua residência
ter aquele momento de estágio, fazer a prática. E é assim que Paulo tratava todos os discípulos. Olha só o versículo 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia e confirmando todos os discípulos. Esse versículo 23 já está depois do final da segunda viagem, no início da terceira. Se você olhar o versículo 21, diz assim: mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, e ali ele deixou Priscila e Áquila. E ele então foi até Cesareia, desembarcou, foi a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, e então, havendo passado um tempo ali em Antioquia, ele volta, ele atravessa sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ele volta agora para ver o que eles estavam fazendo, e para então dar um reforço, para ouvir as dúvidas, para saber das dificuldades, para então dar mais um ensino a eles, para ajudá-los, para fortalecê-los, para animá-los, para dizer para eles: continuem, melhorem isso, melhorem aquilo. Quando vier essas dificuldades, se lembrem disso, lembrem daquilo, aquela lição, lembra aquela lição no primeiro semestre do nosso seminário, na disciplina tal. Traga aqueles ensinamentos novamente, lembra do que está escrito na palavra do Senhor, nas Escrituras. Não esmoreçam, continuem crescendo, continuem. Paulo fazia isso. Paulo foi sim um grande missionário, um grande plantador de igrejas, foi com certeza o maior missionário da história da igreja cristã. Mas, meus queridos, o grande segredo de Paulo foi exatamente este, e graças a Deus, ele encontrou discípulos que buscavam um discipulado contínuo, discípulos ensináveis, discípulos que queriam aprender. Quem é o seu discipulador? Quem é o seu discipulador? Quanto tempo você tem dado ao reverendo Valdemar para te discipular, para te ensinar? Você está aqui todos os domingos na escola dominical e no culto à noite? Ótimo! Que maravilha! Mas, meu querido, isso é muito pouco. Isso pode nos fazer grandes religiosos como os fariseus da época do Senhor Jesus Cristo, que só cumpriam aquilo que era o 2 mais 2 da religião deles. Quanto tempo na vida, no dia a dia, neste ser levado na companhia do discipulador, do estar vivendo no relacionamento, de estar como Paulo, se aproximando ou deixando ser aproximado por aquele que o Senhor Jesus está colocando na sua vida para poder te discipular, para que você possa então ser um discípulo ensinável, um discípulo segundo o coração de Deus. Busca um discipulado contínuo. Quem é o seu discipulador? Meus queridos, nós precisamos caminhar para o final, e eu preciso terminar com vocês aqui, então, a partir do versículo 24 até o versículo 28, que é a última parte deste capítulo, e ele nos ensina aqui, este texto, que um discípulo segundo o coração de Deus se envolve em um serviço produtivo. É aquele que teve a experiência de uma conversão genuína, que quebrantou o seu coração, que o tornou agora dócil para o aprendizado, e o fez um discípulo que busca um discipulado contínuo, mas um discípulo segundo o coração de Deus é aquele que, por esta conversão agora, no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, nas instruções da palavra de Deus, se torna alguém que é produtivo, alguém que se dedica a um serviço no reino de Deus, no reino do Senhor Jesus Cristo, de forma produtiva.
Olha só, versículo 26. Deixa eu te dar um contexto aqui, então, começando no versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem conhecia o Antigo Testamento. As Escrituras, nesses dias, nos dias de Paulo, era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava em formação. Não havia todos os textos escritos do Novo Testamento. E então, Apolo, um judeu, conhecedor do Antigo Testamento, e homem eloquente, homem preparado, treinado na oratória, e que se expressava muito bem, discursava muito bem, ele era instruído no caminho do Senhor. Ele já sabia até algumas coisas, alguns conceitos a respeito do Senhor, que o Antigo Testamento já estava apontando para a revelação a respeito do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha só, conhecendo apenas o batismo de João. Aqui nós não temos tempo para entrar esse versículo aqui daria muito conteúdo para a gente estudar e trabalhar juntos aqui por horas, talvez por semanas, várias lições de escola dominical. Eu não vou entrar aqui. A questão que eu quero que nós percebamos neste texto, e que era a intenção do narrador aqui, de Lucas, no livro de Atos, era exatamente este homem, por mais impressionante que ele pudesse parecer, seria como um doutor, um doutor advogado, como diz lá na minha terra, ou doutor advogado, né, ou um médico, ou alguma outra pessoa com uma formação acadêmica, e que eu e você talvez ficássemos intimidados. Aí, como que eu vou falar, como é que eu chego para explicar, expor essas coisas e tal. Olha o que acontece então a partir do versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eles pegaram este Apolo, levaram este Apolo para a casa deles, assim como Paulo fizera, aproximando-se deles, indo viver com eles, morar com eles, ter este tempo de relacionamento, de intimidade, dentro do qual eles pudessem realmente conversar, entrar no âmago do coração de Apolo, perscrutar o íntimo de Apolo, sondar, de fato, não só o conhecimento, o intelecto de Apolo, mas o seu coração, a sua vida, de fato. E aí o que acontece então com Apolo? Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Aquela igreja na qual Priscila e Áquila eram agora membros e que haviam sido deixados ali por Paulo para serem cooperadores, para estarem ajudando aquela igreja, estava aprendendo ali lições com Priscila e Áquila, que tinham agora então essa visão do reino de Deus, essa visão missionária, essa visão de dar o suporte, de dar o apoio, e eles então dão apoio a Apolo, querendo ele, Apolo, percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem, e Apolo segue viagem, tendo chegado. Apolo agora auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder, Apolo, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Que trabalho fantástico, meu querido. Que trabalho maravilhoso. Eu não estou falando de Apolo. Não estou falando de Apolo. Eu estou falando de Priscila e Áquila, que nos ensina que um discípulo segundo o coração de Deus se envolve com um serviço produtivo, aquele discípulo que experimenta uma conversão genuína, aquele discípulo, então, que se entrega para ser discipulado, para aprender constantemente, ele se torna um grande instrumento, um instrumento precioso nas mãos do Senhor Jesus, para ensinar, para fazer com outros aquilo que foi feito com eles. Filhos de Paulo,
filhos de Paulo, aprenderam com Paulo que o Cristo é Jesus, o DNA da mensagem do Evangelho, e que eles reproduziram no filho deles, Apolo. Apolo carrega o mesmo DNA do avô, sai pregando que o Cristo é Jesus. Que trabalho maravilhoso e fantástico, que resultado. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que eu e você, meu querido, como discípulos dele, estejamos experimentando que o Cristo é Jesus. E que a gente possa aprender cada dia mais, querer conhecer nas suas minúcias, na sua profundidade, experimentar num relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo, através dos instrumentos que Ele nos deu, as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo para nos iluminar no estudo delas, o convívio com a família da fé, para podermos auxiliar uns aos outros neste aprendizado, aprendermos uns com os outros, e assim então nos tornarmos discípulos que se envolvem em um serviço produtivo. O que você está produzindo? O que você está reproduzindo? Para sermos cristãos segundo o coração de Deus, temos que ter um coração transformado pelo Evangelho da Graça, para caminharmos sempre orientados pelo Senhor, dispostos a passarmos por todas as provas, por amor a Ele, para a glória dEle e sustentado por eles. Qual é o DNA da sua conversão? Meus queridos, eu queria então concluir com essas palavras a respeito de Paulo. Como Paulo menciona Priscila e Áquila em seus escritos. Se você abrir em Romanos capítulo 16, versículos 3 a 4, você vai encontrar esse texto: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Será que alguém pode escrever um versículo assim sobre você? Poderia te chamar de Priscila ou Áquila. Paulo ainda diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Priscila e Áquila, bem assim a igreja que está na casa deles. Quantos se reúnem com você para louvar, para adorar o Senhor e aprender dele na sua casa? Não só aqui, lá na sua casa, seus vizinhos, seus familiares, as pessoas que trabalham com você. Alguém poderia escrever assim a seu respeito? E meu querido, Paulo escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, a carta de despedida, quando ele está para morrer, a se tornar um Marte, está sentenciado à morte. Ele escreve para Timóteo, e finalizando a sua carta, no capítulo 4, versículo 19 da segunda carta, ele diz assim: saúda a Prisca, o apelido de Priscila, né? E a Áquila, e a casa de Onesíforo. São os primeiros na lista de despedida final de Paulo, antes de sua morte. Saúda Prisca e Áquila. Será que algum discipulador, ao partir desta vida para encontrar-se com o Senhor Jesus, vai escrever a sua lista de despedida, colocando o seu nome como o primeiro da lista? Porque foram discípulos que arriscaram a sua própria cabeça por causa da vida de Paulo. Com certeza, meu querido, o apóstolo Paulo ocupa um lugar de grande importância na história do avanço missionário da igreja do Senhor Jesus, mas não é ele quem continua fazendo esta obra até hoje. Nosso irmão Paulo guardou a fé, sua conversão genuína, combateu o bom combate, ou seja, ele tomou a sua cruz dia a dia e completou a obra, fez a sua obra de apóstolo do Senhor de forma completa para edificarmos sobre ela, continuarmos o trabalho.
Os presbíteros, docentes e regentes também são muito importantes e desempenham um grande papel durante os seus ofícios, buscam ser fiéis em seus ministérios, como Paulo. Muitos já passaram, poderão ser reeleitos ou não, e todos nós passaremos, mas há um, e somente um, que não cessa o seu ministério, não para a sua obra, e está dia e noite sustentando e expandindo o seu corpo, a igreja. Ele é o seu DNA, o Senhor Jesus Cristo. Então, entre uma viagem e outra, ou seja, entre a sua primeira vinda e a segunda e final vinda, ele escolheu fazer isso através de cristãos genuínos, discípulos dóceis, servos e incansáveis, pessoas comuns, como eu e você, nossa família, nosso lar, nossa casa, para hospedar, ser um local de proclamação do Evangelho da graça, e nossas vidas, meu querido, a minha e a sua, para serem um exemplo e um alto-falante do Evangelho da graça. Que discípulo você tem sido? Feche os seus olhos. Se você já experimentou uma conversão genuína, que discípulo você tem sido? Aos seus discípulos, o Senhor Jesus já revelou nas Sagradas Escrituras o que ele fará naquele dia. Servo bom e fiel, entra para o gozo que está preparado. Que maravilha será aquele dia. Você tem sido um servo, um discípulo fiel. Se você não é um discípulo ainda do Senhor Jesus, o que você espera? O Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. O Senhor Jesus deixou os céus, aceitou toda a humilhação, todo o sofrimento, não só físico, mas todo o sofrimento espiritual. Se fez de servo obediente até a morte, para fazer de você um discípulo dele. Um discípulo que experimente uma conversão genuína, que abra o coração para Jesus, reconheça o seu estado, e que só a obra dele e do seu Espírito pode te transformar em um discípulo, segundo o coração de Deus. Para começar uma caminhada de vida, aprendendo continuamente dele. E com ele, de tal forma que pelo poder dele, pela graça dele, você será transformado em um servo produtivo. Um servo produtivo para naquele dia também ouvir do Senhor Jesus: servo bom e fiel, entra para o gozo que eu te preparei. O que você está esperando? O que você está esperando? Entre uma viagem e outra, a gente se dedica ao trabalho. Entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, a gente se entrega a Ele para viver para Ele. Faça essa decisão hoje. Abra o coração, ore. Jesus, me ajuda a seguir o Senhor como Priscila e Áquila. Me ajuda a aprender esse negócio do Priscila e Áquila aí, nos detalhes, aprender bem isso, saber realmente aquilo que foi exposto hoje, quase que como um esboço para mim, Senhor. Ore ao Senhor assim, peça perdão a Ele, peça a Ele para começar a transformar a sua vida neste sentido. Oremos. Vou pedir à minha esposa que nos conduza nessa oração, e logo após eu estarei impetrando a bênção, caso não haja mais avisos ou alguma outra participação aqui do mais uma. Então a minha esposa vai orar, você fala e depois eu impetro a bênção. Vamos orar.